Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, e vamos retomar a nossa exposição no Sermão do Monte. Estamos chegando à reta final desta exposição. O Sermão do Monte, a partir do capítulo 7. Antes de ler o texto, eu gostaria de me dirigir aos nossos filhos, às nossas crianças, nesta manhã. E se você não tem uma prancheta aí, com uma folha, um lápis de cor, você pode pedir às irmãs lá da recepção, e elas vão providenciar para você. Eu gostaria então de passar uma tarefa para as nossas crianças, assim como sempre fazemos. E a tarefa de hoje é: desenhe dois caminhos. Dois caminhos, duas estradas. A primeira delas é estreita, é bem apertada. Ela está cheia de obstáculos. Às vezes um lago, uma ponte, às vezes algumas batalhas para serem travadas. E o caminhar por esta estrada estreita é bem difícil, é bem desafiador. Então o primeiro caminho é este caminho estreito, cheio de ciladas, pontes, lagos, batalhas. Mas no final deste primeiro caminho, há uma grande cidade de luz, onde a alegria e a felicidade estarão para sempre. O fim da primeira estrada é esta cidade reluzente, linda, bela, onde reina a alegria e a felicidade, porque lá está Jesus. Mas existe um outro caminho. Esse outro caminho, ele é largo, ele é bem espaçoso, ele é bem pavimentado. E ele tem muitas coisas que são aparentemente belas. Elas são atraentes, elas são reluzentes. Existe nesse caminho guloseimas sem fim. Este é o caminho espaçoso, bem pavimentado, bem largo, bem fácil de trafegar por ele. Bem fácil. Mas ao final deste segundo caminho, há também uma cidade. Mas essa cidade não tem luz. Nessa cidade não tem alegria, não tem felicidade. Esta é a cidade que se encontra ao final do caminho largo, espaçoso, cheio de coisas aparentemente legais, aparentemente bonitas e belas. Essa ilustração, então, resume a exposição desta manhã. Queridos, temos acompanhado os ensinos de Jesus até aqui. Estamos na 38ª parte de uma exposição que tem como objetivo expor de forma gradativa o exuberante, formidável e profundo ensino de Cristo no Sermão do Monte. E nenhum de nós, ao olharmos para tudo o que nós ouvimos e aprendemos até aqui, podemos desconsiderar que todos nós somos ou temos uma profunda necessidade. Profunda necessidade. Em nossa última exposição, lá no mês de novembro, do Sermão do Monte, avaliamos as nossas vidas à luz dos ensinos de Jesus. E podemos reconhecer que estamos muito aquém da vida dos discípulos de Jesus. Isto porque os cidadãos do reino dos céus são luzeiros no mundo em trevas.
Os cidadãos do reino dos céus, eles não devem guardar ira no coração, eles têm uma só palavra, eles tratam o pecado com rigor, eles confiam em Deus, a vingança, porque a Deus pertence a justiça. Os cidadãos do reino dos céus, os discípulos de Jesus, amam os seus inimigos e por isso eles oram por eles. Eles não acumulam tesouros na terra, mas acumulam tesouros no céu. No céu. Eles depositam as suas ansiedades diante de Deus através de súplicas e orações. E eles também não julgam impiedosamente, mas eles julgam com humildade e com a dependência e discernimento do Senhor. Este é o resumo de tudo aquilo que nós ouvimos até hoje no Sermão do Monte. E por causa desse resumo, nós nos perguntamos: como podemos viver num padrão ético tão alto, com uma régua tão alta diante de nós? Alguém pode viver assim? E a resposta está no texto. O capítulo 7, versos 7 e 8 nos diz: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Essa é a resposta à indagação: podemos viver segundo as características do cidadão do reino dos céus? Sim, peçam, batam, busquem a Deus e Ele dará a graça para viver e para trilhar este caminho. E aqui neste último sermão encontramos talvez uma das partes mais encorajadoras de toda a Bíblia, que diz: Cristo não simplesmente ensina aos seus discípulos como viver, mas Ele está perto, habilitando-os com o poder do Espírito Santo para viverem segundo a vontade do Pai. A vontade do Pai. Eis aí que sermão ou que palavra encontrada no último sermão que nos traz fortalecimento, encorajamento diante das batalhas que travamos dia após dia. E é bem nesse ponto que Jesus nos conduz à parte final do Sermão do Monte. Daqui em diante, não mais lições a respeito da ética cristã ou de como viver no mundo quebrado que vivemos. Agora se erguerá diante de nós pelo menos 4 escolhas que os discípulos de Cristo devem fazer em vida. 4 escolhas. Ao longo de todo o Sermão do Monte, nós devemos aprender que existem apenas 2 caminhos. Apenas 2 caminhos, e não mais. O caminho do Senhor ou o caminho do mundo. O caminho do Senhor ou o caminho de um sistema que se ergue contra o conhecimento de Deus e que detesta a palavra, a Cristo, a Cristo. Agora, em suas palavras finais, o Senhor nos desafia a tomar um dos caminhos, a tomar uma decisão em nossas vidas. Não há espaço aqui no Sermão do Monte para negociações. Não há espaço no Sermão do Monte para aquele jeitinho brasileiro que nós somos muitas vezes experts em dar. Não. Cada um de nós deve tomar uma escolha ou fazer uma escolha em vida. Depois de ouvirmos os ensinos de Cristo, eis as 3 escolhas que devemos fazer. A primeira delas, que nós exporemos neste dia, nesta manhã, é a escolha sobre que direção caminhará a nossa vida. Em que direção caminhará a nossa vida? O caminho estreito ou o caminho largo? A segunda escolha é a respeito de quem nos influenciará.
Que ensinos ou diante de que mestre nós nos submeteremos? Essa é a segunda escolha. Porque existem várias vozes nos nossos dias que tentam roubar o nosso coração. Mensagens travestidas de verdades, mas que não são a verdade. Não são a verdade. E a terceira escolha que os discípulos de Jesus devem fazer é a escolha quanto ao fundamento. Sobre qual fundamento estamos construindo a nossa vida? Sobre qual fundamento estamos construindo a nossa vida? Vamos então à primeira escolha, os dois caminhos. O texto nos diz: entrem pela porta estreita. Percebam aí a exclamação. Entrem pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Oremos. Pai, fala conosco através deste ensino do Teu Filho, Jesus Cristo. Abre a nossa mente e o nosso coração, a nossa atenção diante da Tua Palavra. Sê conosco nesta manhã. Ensina-nos, encoraja-nos, fortalece-nos, confronta-nos, anima-nos com a Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus aqui está convidando os seus discípulos a percorrer um caminho. Aquele caminho que ele descreveu ao longo de todos os capítulos do Sermão do Monte, a saber, as bem-aventuranças, aquele que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, aquele que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, aquilo que está no início do capítulo 7. E aí ele diz agora: tomem um caminho. E o caminho que ele nos chama, ou chama os seus discípulos a trilhar, é o caminho estreito. É o caminho mais difícil. É o caminho mais doloroso. Mais cheio de dificuldades. A sua descrição, ela é marcada por contrastes. Vejamos os contrastes. A porta estreita e o caminho apertado por onde os discípulos devem entrar é exatamente o oposto do caminho espaçoso e tranquilo para se trafegar, para se caminhar. E aquele que justamente é escolhido pelas massas, por muitos, diz o texto. E o final de cada caminho é também marcado por um radical contraste. Duas cidades. Duas cidades. A primeira é onde reside a vida e a luz. A segunda é onde reside trevas e morte. Trevas e morte. Queridos, a ilustração dos dois caminhos frequentemente aparece na Bíblia. Em dezenas, melhor dizendo, em centenas de textos ao longo do Antigo Testamento e ao longo do Novo Testamento. Vejamos alguns dessas centenas de textos que falam sobre os dois caminhos. Provérbios 14, 12, que lemos no início do nosso culto, diz: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Há caminhos que para os olhos dos homens são caminhos bons, são caminhos deleitosos. É ótimo a vida que eu estou vivendo. Mas a palavra diz que ao final é um caminho de morte. Salmo, no verso 6, o Salmo 1 no verso 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas mais uma vez, dois caminhos. O caminho dos justos, ou daqueles que foram justificados pela obra de Cristo na cruz do Calvário, e aqueles que rejeitaram o Evangelho.
Jeremias, no capítulo 21, verso 8, diz: a este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida e o caminho da morte. Queridos, Jesus está exortando os seus discípulos, ao passo que eles tomam decisões na vida, a pensarem nas inevitáveis consequências destas escolhas, à luz dos seus ensinos. Ele está chamando os seus discípulos para tomarem decisões, para fazerem escolhas e para avaliarem as consequências das escolhas que eles fazem. Muitas pessoas escolhem o caminho largo e espaçoso. Alguns, de uma forma consciente, clara, rejeitam a Cristo e a sua palavra deliberadamente. Não querem saber de Deus. Não fale-me sobre religião, não fale-me sobre Bíblia, não fale-me sobre esse Jesus. Esta é uma escolha. E as pessoas voluntariamente o fazem. Voluntariamente o fazem. Não porque são forçadas, mas fazem porque está no seu coração fazê-los. Algumas outras tomam decisões ou trilham ao longo do caminho espaçoso e confortável, mas por uma questão do efeito manada. Todo mundo vai por este caminho, todo mundo vive dessa forma, todo mundo age dessa forma, todo mundo pensa dessa forma. Portanto, se todo mundo vive desta forma, age deste jeito, então esse caminho não parece ser tão danoso, tão perigoso assim, se todos estão, ou quase todos estão, caminhando por ele. Caminhando por ele. Aqui nesse ponto nós podemos ser tentados a achar que é fácil. Ah, pastor, é fácil tomar uma escolha, ou fazer uma escolha, melhor dizendo. Existe um caminho estreito, cheio de lutas, e lá no final, uma cidade reluzente. Uma cidade cheia de alegria com a presença de Cristo. E aqui, um caminho espaçoso, confortável, mas no final, a morte. No final, a tristeza. No final, a destruição. Então é fácil, pastor, eu vou pelo caminho estreito. Não caiam neste erro. A coisa não é tão óbvia assim, não é tão simples assim. Se caminhamos por essa ideia de que é óbvio ou é simples fazer uma escolha, cometemos um erro. E cometemos o erro principalmente por desprezar aquilo que a própria Escritura nos fala ou nos traz a respeito de irmãos nossos, na Bíblia, crentes no Senhor, que foram atraídos pelas luzes do caminho espaçoso. Por exemplo, o Salmo 73 nos traz uma vívida e concreta ilustração de um crente lutando com Deus. Lutando com Deus. Este crente está sofrendo. Este crente, esse servo de Deus está sofrendo. E ele está olhando ao seu lado, e os ímpios, aqueles que desprezam a Deus, estão prosperando, estão crescendo, estão com rios de dinheiro, estão dando risadas, estão com as vidas cheias de prazer, cheias de alegria. E ele observa essa vida dos ímpios, aqueles que são pagãos, que não querem saber de Deus, que não vão à igreja. E ele olha para a sua vida, e ele vê que ele está vivendo uma vida sofrida, uma vida de perdas, uma vida de sofrimento, uma vida de doenças, uma vida de lutas e provações. E aí então, diante deste momento, ele escreve, o salmista Asaf, ele diz: com certeza me foi inútil, ouçam bem,
Com certeza me foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Não é forte isso? Perdi meu tempo. Perdi meu tempo querendo saber o que está na Bíblia para ser puro, para ser santo, para fazer aquilo que agrada a Deus. E eu só levo na cara. E daí os outros? Eles são ímpios. Eles são pagãos. Eles não querem saber de Bíblia, de Jesus, de nada. E eles prosperam a cada dia. E as suas vidas são cheias de prazer, alegria, ou aparente alegria. Essa é a conclusão do salmista. Essa é a conclusão do salmista. Até que algo acontece. Asaf foi o único, pergunta a todos nós, a reagir dessa forma? Pergunta, você já foi tentado a chegar nas mesmas conclusões de Asaf? Essa resposta somente você, diante de Deus, pode dar. O caminho largo e espaçoso é naturalmente, queridos, sedutor. É muito atraente. É sutil. Não é algo como aberrante, bizarro, que vai fazer você correr dele. Não. Não. Precisamos de discernimento espiritual para avaliar isto. Precisamos do Senhor para avaliar isto. Porque cada um de nós aqui, ao longo da caminhada, seremos tentados. Seremos seduzidos. E talvez atraídos de uma forma sutil, para trilhar este caminho. Mas Asaf, diante de tal peleja, de tal batalha, de tal sedução, ele vai ao encontro de Deus. E o verso 17 diz, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. A grande virada em meio à crise de fé de Asaf, do salmista, do escritor do Salmo 63, é quando ele está em adoração. É quando ele está buscando a Deus. É quando ele está na presença do Senhor para fazer sentido daquilo que não fazia sentido na vida dele. Não, nenhum sentido. Nenhum. Queridos, isso nos ensina que a boa providência de Deus pode ser vista em meio às densas trevas de uma neblina grossa, do sofrimento, das provações, somente pela fé. Repito, a boa providência de Deus só pode ser vista em meio a densas trevas, a uma neblina pesada do sofrimento, somente pela fé. Pela fé. Asaf viu tanto a sua própria vida quanto a vida dos outros à luz da realidade última do julgamento de Deus no final. Então ele viu quem de fato estava enganado. Quem estava enganado? É apenas quando vivemos à luz da glória do porvir, é apenas quando vivemos à luz da glória vindoura, é que tomamos ou fazemos escolhas acertadas aqui e agora. É somente quando a Escritura e o Evangelho tomam forma gradativa em nossas vidas que somos habilitados a discernir o caminho diante de nós. Eis aqui algo ou um livro que ilustra bem o caminho estreito. E este livro é o livro de John Bunyan, escrito em 1678, de nome O Peregrino. Bunyan, o contexto é que Bunyan estava preso quando escreveu o livro O Peregrino. Ele era um crente fervoroso, fiel a Deus.
E ele foi preso por pregar o evangelho numa igreja que não tinha sido autorizada pelo Estado. Ele estava animado por um movimento de avivamento e reforma na igreja, para que essa voltasse à exposição fiel das Escrituras e a uma vida piedosa de santidade. Esta era a mensagem de John Bunyan. E por isso ele foi preso. E quando preso, teve um sonho. E a partir do sonho, então, escreve o livro O Peregrino. O Peregrino. Este livro conta a emocionante trajetória de o cristão, da sua cidade, a cidade da destruição, rumo à cidade celestial. O livro é uma analogia perfeita a respeito da trajetória de todo cristão sobre a face da terra, trilhando o caminho estreito. O caminho estreito. O cristão então é aconselhado pelo evangelista a rumar em direção à cidade celestial. Mas, para chegar lá na cidade celestial, ele deve atravessar a feira das vaidades, onde ele será seduzido. Porque o que está na feira das vaidades naturalmente atrairá o seu coração. Naturalmente. Mas ele deve passar pela provação da feira das vaidades. Mas ele também passará pelo vale da sombra da morte, até finalmente alcançar a cidade celestial. A cidade celestial. Perfeita ilustração do ensino de Cristo registrado em Mateus 7, 13 e 14. O livro de John Bunyan. O caminho estreito a que Jesus chama os seus discípulos a percorrer é inigualavelmente superior. Sim. Apesar de grandes lutas, de grandes provações e desafios ao longo do caminho, ele é inigualavelmente superior. No entanto, os discípulos não devem preocupar-se com a experiência do sofrimento, com os sacrifícios que devemos fazer, ou com as perseguições. Porque a graça de Deus estará presente ao longo de todo o caminho. Os discípulos de Cristo encontram um caminho da vida e a presença de Deus. Porque Cristo não é aquele que diz, olha, está aqui o caminho, se vire. Não. Ele está ao nosso lado, à nossa frente, à nossa retaguarda. Ele está conosco em todo o trajeto do estreito caminho. Do estreito caminho. A vida cristã, queridos, não é só lutas, provações, mas também é uma vida cheia de bênçãos. Isso porque o reino de Deus é nosso. Nós somos alcançados por Ele. Somos consolados pelo próprio Deus. Somos herdeiros de um novo céu e de uma nova terra. Somos cheios da justiça de Cristo. De Cristo. Recebemos da sua misericórdia a cada manhã. A cada manhã. Nós rumamos para a cidade celestial, onde veremos a Cristo face a face. Face a face. Pertencemos a uma família. A uma família da fé. Algumas aplicações finais do ensino a respeito dos dois caminhos. Em que caminho você está? Em que caminho você está? Eu não tenho a capacidade ou o poder de olhar no seu coração e saber onde precisamente você está, ou em que caminho tu tens trilhado. Mas o texto é uma oportunidade àqueles que não têm a certeza de em que caminho estão trilhando. O texto é uma oportunidade para aqueles que ainda estão em dúvida e podem estar buscando na realidade um caminho mais sombra fresca, sabe? Mas sem muitos problemas.
O texto é uma oportunidade de avaliar e autoconfrontar-se. Que tipo de vida eu estou buscando? Que tipo de caminho eu estou trilhando? Como tem sido a tua caminhada em tua vida? Quais tipos de escolhas você tem feito em tua vida? Que caminho você tem trilhado? O estreito ou o largo e espaçoso? Os seus olhos e o seu coração estão fincados na eternidade, na glória do porvir? Se o teu coração e os teus olhos estão lá, você pode tomar decisões e fazer escolhas acertadas. Os seus anseios mais profundos se encontram em Cristo, o Filho de Deus? Ou seduções têm tentado tirar você do caminho estreito? Onde você está? Que caminho você tem trilhado em tua vida? Que escolhas que você já tem tomado revelam que caminho você está trilhando? As minhas escolhas revelam em que caminho eu estou trilhando. Não se esqueçam, só existem dois. Apenas dois. Que tipos de escolhas temos feito como marido e mulher? Que tipo de escolhas? A escolha de submeter-se à palavra ou outras escolhas? Que tipos de escolhas temos feito como pais? Se você é pai nessa manhã, o que está em primeiro lugar no teu plano de educação para os teus filhos? É a carreira deles? É um bom casamento para eles? Ou é a alma deles? O teu caminho na educação dos teus filhos revelam em que caminho nós estamos encaminhando os nossos filhos. Que tipos de escolhas temos feito como jovens e adolescentes solteiros? Que tipo de escolhas? Que tipo de caminho você tem trilhado como um jovem ou um adolescente solteiro? Ouça bem, as escolhas que você fizer nesta idade vão influenciar a tua vida e até mesmo a tua eternidade. Se ela estará na cidade de luz, vida e felicidade, que só é encontrada em Deus, ou numa cidade triste, sem luz, onde há ranger de dentes e tristeza. As escolhas que vocês irão fazer devem ser pautadas pela palavra. Meus queridos irmãos jovens e adolescentes solteiros, vocês têm grandes escolhas, grandes decisões a fazer. Por isso, não se precipitem. Não se precipitem. Busquem sábios conselhos. Busquem pessoas sábias e piedosas que possam te ajudar. Talvez você seja alguém solteiro, ou até mesmo divorciado, ou até mesmo um viúvo ou uma viúva. O caminho está difícil. O caminho parece estar insuportável. Peça ajuda. Peça ajuda. Não fique sozinho. Porque o caminho estreito é árduo. Mas Deus manifesta a sua graça de diversas formas. Principalmente através de pessoas que podem te abençoar. Eu gostaria de encerrar esta exposição com uma citação do livro de John Bunyan, O Peregrino. E com essa citação nós damos por encerrado esta exposição. Abre aspas. Caminhei lonjuras carregando meu pecado. Nada me fazia ter o peso aliviado. Mas aqui, enfim, cheguei.
Que suprema surpresa! Será este o fim de todo sofrimento e tristeza? Estarei eternamente liberto desse fardo? O laço que a ele me prendia foi desatado? Bendita seja a cruz, bendito seja o sepulcro e o homem que tomou por mim. Oh, que imenso lucro! A escolha mais sábia não é cobiçar as coisas do presente, mas aguardar as vindouras. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!